Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu trago para vocês duas questões de matemática básica envolvendo algumas propriedades da potenciação e também a tetração no meio dessa bagunça toda aí. Vamos tentar resolver juntos e se você souber resolver já, deixe para mim nos comentários qual que é seu palpite. Tanto essa questão quanto essa questão aqui, que são bem interessantes, então já comente aí se você sabe resolver. Se você é novo aqui no canal, se inscreva porque é muito importante. Eu trago vídeos de matemática todos os dias para vocês, então fico muito feliz de te receber aqui. Se você for inscrito, você vai acompanhar esses vídeos que eu trago aqui na plataforma, tá bom? Se você puder curtir esse vídeo, fortalece muito o meu trabalho. Vou ficar muito feliz em poder te agradar por meio desse conteúdo de matemática, tá bom? Agora vamos resolver essa questão aqui primeiro, logo em seguida a próxima. Aqui, gente, a gente tem que lembrar da definição de tetração. Por quê? A gente olha para cá, parece que é potenciação, né? Só que note que os expoentes estão do lado esquerdo. Quando o expoente está do lado esquerdo, eu tenho uma tetração. E a tetração é uma operação que está baseada na potenciação, mas deve ser respeitada aí a sua definição para poder ser feita. Então vamos relembrar como que se define uma tetração. Acho que aqui no meio dá para definir, né? Se eu tiver, por exemplo, o A elevado a N, perdão, do lado esquerdo, né? Eu confundindo aqui. Elevado a N do lado esquerdo, né? Uma tetração. Isso aqui, gente, vai ser uma torre de potências de expoente A e base A. E quantas vezes isso vai repetir? N vezes, tá? Então, isso aqui é a definição, essa aqui, né, é a definição de tetração. E aí a gente vai ter que aplicar essa definição nesses valores aqui, só para depois disso aplicar as propriedades que a gente conhece da potenciação. Lembrando que aqui no meio temos adições e não temos a multiplicação. A operação que a gente conhece, né, a propriedade da potenciação que a gente conhece mais comum é de multiplicação. Então não confunda, principalmente nesses casos aqui que leva a gente a ficar um pouquinho confuso na hora de resolver, tá bom? Vamos aplicar essa propriedade dessa propriedade aqui, nesses valores que a gente tem, ficando da seguinte forma, ó, cada um desses valores aqui são todos iguais. Serão 4 termos exatamente da mesma forma. Então, a base é 2, vai ficar 2. O expoente é 3. Quando o expoente é 3, eu vou ter 3 níveis. Então, eu vou ter a base, um expoente, outro expoente. Então, serão 2 expoentes. 2 e 2. Olha para você ver. 1, 2, 3 níveis. Então, essa daqui é a definição de tetração de base 2 expoente 3, tá? Então, isso aqui, ó, é a definição, beleza? Vamos repetir isso 4 vezes, porque são 4, né? São todos iguaizinhos. Então, é só repetir aqui o que ele está representando aqui por meio dessa tetração. Muito bem. Agora, gente, temos o seguinte: potência de potência sem os parênteses. Nesse caso, a gente precisa respeitar aqui a propriedade também que nos diz sobre a potência de potência. Quando eu não tenho parênteses, eu vou elevar primeiro os valores que estão no expoente, preservando a minha base. Então, esses valores aqui, ó, todos eles devem ser resolvidos primeiro, para depois a gente fazer a potenciação com essa base. Então, aqui 2 ao quadrado é 4, porque 2 vezes 2, aqui, ó, 2 vezes 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4, tá? Então, isso aqui é a definição dessa potenciação. Serve para todas as outras, então vamos colocar aqui 4 no lugar desses 2 ao quadrado. Então, vai ficar 2 elevado à quarta, mais 2 elevado à quarta, mais 2 elevado à quarta, mais 2 elevado à quarta potência. Então, essa operação aqui nessa expressão representa para a gente a mesma ideia, o mesmo valor do que essa operação inicial, essa expressão inicial. Então, se a gente conseguir resolver essa daqui, a gente consegue descobrir qual das alternativas é a correta. Então, vamos fazer o seguinte: temos aqui, gente, 4 adições de mesmo valor. E aí você deve tomar cuidado de novo, porque quando a gente faz essas adições, não é a mesma coisa que a multiplicação, que faz o seguinte: conserva a base e soma os expoentes. Não podemos somar aqui, tá? Devemos fazer primeiro o seguinte: como eu tenho 4 coisas repetidas adicionando, isso é a definição de multiplicação. A multiplicação nada mais é do que reunir todas as adições de mesmo valor em um número só multiplicado por outro. Então eu tenho 4 vezes o 2 elevado à quarta potência. Então o próprio nome, né, a própria leitura da expressão já nos faz encontrar
a potenciação que vai representar isso daqui. Eu tenho 4 vezes o 2 elevado à quarta potência. Olha que legal. Conseguimos agora encontrar uma multiplicação e uma multiplicação de um número inteiro por essa potenciação. Para a gente usar essa propriedade que eu estou falando para vocês, sempre precisar ficar desenvolvendo essa potenciação, tendo em vista que as respostas estão todas em potenciação ou em tetração, né? A gente vai fazer o seguinte, vamos transformar esse 4 na base 2, e a gente já fez aqui, ó, meio que sem querer, né? 2 ao quadrado é 4, então da mesma forma, o 4 é igual a 2 ao quadrado, e aí sim a gente vai conseguir encontrar uma propriedade legal para utilizar. Ó, 2 ao quadrado, que é esse 4 aqui, vezes 2 elevado à quarta potência. Então agora sim, finalmente chegamos no lugar aonde cabe a gente aquela definição que eu falei para vocês daquela propriedade da potenciação. Multiplicação de potências de mesma base, no caso aqui a nossa base é 2, eu vou conservar a minha base e somar os expoentes. Ou seja, a base é 2, ela se mantém. O expoente eu vou fazer uma adição. 2 mais 4 é igual a 6. E essa daqui, pessoal, é a nossa resposta. O resultado da primeira questão é 2 elevado à sexta potência, o que casa aqui com a nossa alternativa letra C. Então, encontramos a primeira resposta, o primeiro desafio já foi resolvido. Agora, a gente deve aplicar uma ideia muito parecida com essa segunda operação, e a gente vai ver que é muito mais fácil, porque nesse caso aqui, a gente não tem a tetração, então a gente aplica direto a propriedade da nossa potenciação. Lembrando novamente que aqui a gente tem adições e não multiplicação. Então, cuidado, porque inclusive as nossas alternativas, elas chamam a atenção para isso. Porque, por exemplo, se eu estivesse usando essa erroneamente, né, essa propriedade, como eu disse para vocês, eu iria somar os expoentes, daria 16. Olha lá, a primeira alternativa é exatamente pensando nisso, só que está errado. Só valeria isso se fosse multiplicação. Então, cuidado, tá bom? Aqui a gente tem 4 valores somados novamente, né, repetidos. Então, a gente deve fazer o seguinte, a mesma ideia utilizada nessa questão aqui. Eu vou colocar como sendo uma multiplicação, né, 4 vezes o valor que está sendo aplicado aqui, né? Em outras palavras, se eu quisesse colocar o 4 elevado à quarta em evidência, também funciona. Por exemplo, o 4 elevado à quarta ele está aqui em evidência porque ele está comum em todos os termos. Isso aqui eu vou ter que multiplicar 1 vezes 1 mais 1 mais 1 mais 1, né? 1 mais 1 mais 1 mais 1. Que é uma propriedade também baseada aqui na distributividade, né? Quando a gente coloca um termo comum em evidência e ele todo vem para fora, o que fica lá dentro do parênteses quando a gente deve multiplicar é o número 1. Por isso ficou 1 mais 1 mais 1 mais 1, que são todos esses elementos aqui, né? Se a gente multiplicar aqui de novo, ó, eu volto exatamente aqui em cima. Então quer dizer que é a mesma coisa. E por que eu fiz isso? Só para a gente ver uma outra forma de enxergar essa propriedade que eu mostrei aqui para vocês, né? Só que agora de uma forma diferente, colocando em evidência. 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 4. Então, logo de início, a gente já tinha pensado nisso, né? 4 elevado à quarta potência vezes 4. E aí aqui cabe uma coisa muito importante. Quando o número natural ou qualquer outro número, né? Ele não tem um expoente explícito ali, o expoente que está ali meio que escondido, ele está omitido, na verdade, né? É o expoente número 1. Então, todo número inteiro tem expoente número 1. E agora sim a gente consegue aplicar aquela propriedade que a gente inclusive utilizou aqui, né? De conservar a minha base e somar os expoentes. Então, vamos lá. Eu conservo a minha base, que é igual, né? Então, 4, e vou somar esses expoentes. 4 mais 1 é igual a 5. Muito bem, chegamos na resposta, mas aí você olha nas alternativas, parece que tem alguma coisa errada. A gente não encontrou nenhuma das alternativas desse jeito aqui, 4 elevado à quinta potência. A gente tem 4 a 16, que a gente já viu que isso é errado. 16 a quarta também não dá certo, tá? 4 elevado à quarta potência, que também não é o que a gente quer, e temos um 2 elevado à décima. Então a gente fica meio suspeito nessa última, mas será que 4 elevado à quinta potência é igual a 2 elevado à décima potência? E aí eu vou mostrar para vocês que dá para a gente enxergar isso da mesma forma do que a gente fez
agora há pouco aqui atrás. Por exemplo, se a gente fizer uma mudança de base, né, pensando já na base 2, que é o meu candidato aqui, né, transformar essas potências aqui na base 2, antes de fazer as contas, tá? Vamos ver se dá certo fazer isso? O 4 a gente viu aqui na questão anterior que é igual a 2 ao quadrado, certo? Então eu vou substituir aqui, em todos esses casos, nesses termos, o 2 elevado ao quadrado. Então vai ficar 2 ao quadrado. Lembrar que tem que pôr um parênteses aqui, tá? Elevado à quarta potência, mais 2 ao quadrado elevado à quarta potência. Então eu estou transformando o meu problema inicial para um problema agora de base 2, só pensando nessa resposta, que provavelmente é ela mesmo, tá? Então se você já encontrou essa resposta, já está ok, mas eu vou mostrar uma forma diferente da gente ver esse tipo de resultado acontecendo. É claro, a gente vai acabar exercitando aqui as propriedades, então é algo importante, não é em vão o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Aqui vai aparecer pra gente a potência de potência com raízes, e eu vou ajudar vocês a lembrar como que faz isso daqui também, tá? Mais, aqui agora 2 ao quadrado, e são 4, então mais um aqui, né? 2 ao quadrado elevado à quarta potência. Muito bem, agora sim a gente vai ter que aplicar a propriedade que eu falei para vocês. É chamada de potência com parênteses. E o que acontece quando temos isso? Os expoentes vão se multiplicar, tá? Aqui multiplica, aqui também e aqui também, tá? Muito bem. Então vai ficar 2 vezes 4 é 8, então todos aqui vão ficar 2 elevado à oitava potência, mais 2 elevado à oitava potência, porque é a mesma coisa, mais 2 elevado à oitava potência, aqui também, e aqui por último também. Beleza, agora tenho 4 elementos repetidos novamente, né? Agora a gente aplica a mesma propriedade aqui de cima, que foi a mesma daqui de trás. Tenho 4 vezes o 2 elevado à oitava, ó. 4 vezes 2 elevado à oitava. É exatamente o que a gente lê, a gente consegue expressar na nossa matemática também, tá? Na linguagem matemática. Para a gente poder usar a propriedade novamente, vamos fazer igual aqui, transformar na base 2. O 4 a gente já viu que é 2 ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 elevado à oitava potência. E tendo a mesma base, a gente conserva essa base e soma os expoentes, porque é uma multiplicação, beleza? Então vai ficar 2 mais 8 é igual a 10. E olha lá, como já era esperado, obviamente, era a única opção que cabia aqui pra gente, uma possibilidade, né? 2 elevado à décima é a mesma coisa que 4 elevado à quinta potência. Portanto, a nossa resposta alternativa, letra D. Temos aqui, gente, uma adição de potências de mesma base. E aí muita gente se confunde porque existe uma propriedade que inclusive a gente vai utilizar daqui a pouco, que chama-se multiplicação de potência de mesma base. Então, o pessoal costuma já olhar para cá, né? Viu que tem a mesma base, soma os expoentes e encontra a letra A. Mas isso aqui está errado. Por quê, gente? Temos aqui adições e não existe uma propriedade dessa forma assim, né, estruturada com a adição de potência de mesma base. Então a gente tem que fazer alguma estratégia, né, para poder calcular sem precisar desenvolver essas potenciações. Então eu vou ajudar vocês a fazer essa questão aqui. Começando, gente, percebendo que as três potências são iguais. Isso aqui vai nos lembrar lá de uma propriedade, que na verdade é uma definição, né, muito básica, que é a multiplicação. Quando a gente tem elementos iguais adicionados, a gente pode montar uma multiplicação. Lembra disso? Por exemplo, 2 mais 2 mais 2. Isso aqui, né, são 3 vezes 2. 3 vezes 2, certo? Uma adição repetida a gente transforma em uma multiplicação. Então a gente vai aplicar essa mesma ideia aqui, só que agora para elementos um pouco mais complicados. A gente tem 3 iguais aqui, né? Então no fundo vai ficar 3 vezes esse 3 elevado à oitava. Olha que legal. 3 vezes, né? Porque são 3 somados iguais. Agora, gente, nesse ponto da nossa questão, a gente tem agora uma multiplicação. E aí sim a gente consegue utilizar essa propriedade que eu falei para vocês no início, né? De conservar a base e somar os expoentes. Aí você deve se perguntar, esse 3 aqui, ele não tem expoente, o que eu faço com ele? Se não tem expoente,
é 1, tá bom? Todo número que não tem expoente é ele próprio, né? Então ele vai ter expoente 1. E aí a gente tem uma multiplicação de potência de mesma base. Na multiplicação a gente conserva a base e soma os expoentes. Então vai ficar 1 mais 8. Essa é a propriedade importante que a gente está relembrando aqui. E 1 mais 8 é muito fácil, né? Então fica 3 elevado à nona potência. Alternativa correta, letra C. Então a primeira questão é baseada nessa propriedade aqui. Já aproveitando que a gente está falando sobre essas potências, vou ajudar vocês a relembrar essas propriedades, tá? Então são algumas, eu vou relembrar 3 com vocês, as mais importantes, que são multiplicação de potência de mesma base, tá? Ó, imagina que eu tenho aqui a elevado a m vezes a elevado a n. São multiplicações é uma multiplicação de potências de mesma base. A gente vai conservar a base, que deve ser igual, tá? E somar os expoentes. Essa é a primeira, que inclusive a gente acabou de relembrar aqui, tá bom? Agora, a segunda que eu vou trazer para vocês é a mesma coisa, só que com divisão. E se eu dividir, o que que acontece, né? Pode ser assim ou pode ser assim também, tá? Ou como forma de divisão, ou como forma de fração. Essa propriedade vai ser bem parecida com a anterior, só que ao invés de adicionar, eu vou subtrair. Então vai ficar a mesma base, conserva a base, e subtraio os expoentes, tá bom? M menos N. Beleza. Então, lembrando, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Na divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. E existe uma outra também muito importante, que a gente vai utilizar inclusive nessa segunda questão, que é a potência de potência, com parênteses, tá? Se a gente tem uma potência aqui e eleva a uma outra potência, eu vou multiplicar os expoentes. M vezes N, tá? Então são 3 propriedades que eu quero que vocês relembrem aí para a gente poder utilizar bastante aí, tá? Porque a matemática básica sempre vai nos ajudar de alguma forma, beleza? Sabendo dessas propriedades todas, agora inclusive a gente vai utilizar nessa daqui, né? Essas 3 propriedades, tá bom? Começando aqui em cima, gente, a gente tem que perceber que isso aqui que a gente revisou está sempre relacionando potências de mesma base. E aqui, logo de cara, a gente já percebe que elas não têm a mesma base. E o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer uma mudança de base para poder aplicar essas propriedades que a gente relembrou. Então a gente vai precisar mudar o 4, o 16 e o 8, porque eu sei que todas essas aqui conseguem ser colocadas na base 2. Como que eu faço isso? Como que eu relembro isso, né? A gente pode fatorar. Por exemplo, o 4 ele é igual a 2 vezes 2, certo? Portanto, 2 ao quadrado. Olha lá que legal. Transformei o 4 na base 2. A mesma coisa eu consigo fazer com o 16. O 16, gente, se a gente for quebrando ele sem fatorar daquela forma comum, né? O 16 é 4 vezes 4, lembra da tabuada? E 4 vezes 4 fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado à quarta potência. Então conseguimos transformar o 16 na base 2 também. A mesma coisa eu faço com o 8. O 8 é 4 vezes 2. E o 4 é 2 vezes 2, então fica 2 vezes 2 vezes 2. Olha que legal. 8 é igual a 2 ao cubo. Então eu consegui transformar todas as minhas potências aqui em uma mesma base. Vou conseguir, então, utilizar essas propriedades que a gente relembrou. Vamos transpor, né, esses valores aqui para a nossa expressão e ver como que fica. Ó, 2 ao cubo vezes 4 é 2 ao quadrado. Então vai ficar 2 ao quadrado. Lembrando que o 2 ao quadrado é só esse 4 aqui, ó. Como ele está sendo elevado ao quadrado, eu preciso pôr um parênteses e elevar isso aqui tudo ao quadrado, certo? Vezes 16, que é 2 elevado à quarta potência. Muito bem, agora a gente vai para o denominador. O denominador é 8 ao cubo, então fica 2 ao cubo, que é o 8. E tudo isso ao cubo, pelo mesmo motivo aqui de cima, tá? Substituir o número, agora eu tenho aqui 4 potências de mesma base sendo relacionadas em uma expressão numérica. Excelente, gente. Agora a gente consegue resolver tranquilamente. Primeira propriedade que a gente vai utilizar é essa daqui, ó. Potência de potência. Aqui, ó. 2 vezes 2 eu vou multiplicar, porque está elevado potência de potência.
E aqui embaixo também, tá? Multiplica aqui. Então vai ficar 4 aqui em cima e aqui embaixo vai ficar 9. Então vamos colocar agora no papel esses valores para poder ficar bonitinho. Chegar um pouquinho para baixo para a gente ganhar o espaço da folha. E aí vai ficar 2 ao cubo, 2 ao cubo, vezes, aqui vai ficar 4, né? 2 elevado à quarta potência. Aqui também já estava a quarta. E embaixo eu vou ter aqui 2 elevado à nona potência. Muito bem. Agora, gente, é só a gente aplicar primeiro as multiplicações aqui em cima, utilizando essa primeira propriedade, e depois a divisão usando essa forma fracionária que a gente tem aqui, tá bom? Então vamos lá. Se a gente multiplicar, vai ficar o seguinte, eu vou manter a minha base e vou somar os expoentes. 3 mais 4 mais 4. Tudo isso sobre 2 elevado à nona. 3 mais 4 dá 7, 7 mais 4 dá 11. Então fica 2 elevado a 11 dividido por 2 elevado à nona. 11 menos 9. Agora eu tenho mesma base, dividido, né? Então vai ficar mesma base, subtrai 11 menos 9 os expoentes. Então fica 2. 11 menos 9 é 2, então 2 elevado ao quadrado. Logo, basta que a gente resolva essa potência. 2 ao quadrado é igual a 4. Portanto, a nossa resposta, a alternativa, letra C. Acabamos por aqui a parte de potenciação, agora vem comigo para a próxima parte. Nessa parte do vídeo, vamos trabalhar com as porcentagens. Pessoal, vou ajudar vocês a relembrar como que calcula porcentagem de forma rápida para poder você sair bem aí numa prova, em uma questão que possa cair no seu concurso e tudo mais, beleza? Começando por essa daqui, 40% de 60, a gente vai relembrar, gente, a definição dessa nossa porcentagem, tá bom? A definição de porcentagem é a seguinte, gente. A gente consegue transformar ela tanto numa forma fracionária quanto numa forma decimal. Vamos usar a forma fracionária para ficar mais fácil. Ó. 40%, o próprio nome já diz, é 40 partes de 100, ou 40 por 100. Então isso aqui, gente, é uma fração, 40 dividido por 100. Então coloquei na forma fracionária. Na matemática, a gente deve lembrar que o D dá ou do, né, quando eu estou relacionando uma operação de alguma coisa, eu vou utilizar a multiplicação. Esse D para a gente é uma multiplicação. Então, vai ficar multiplicado pelo 60, que é o valor que eu estou aplicando, certo? Muito bem. Agora é só a gente resolver essa multiplicação. E aí existem várias formas a gente sair daqui sem ter muita dificuldade. A primeira delas é utilizando a simplificação. Então a gente tem aqui, eu tenho uma multiplicação em cima, terminadas em zero, dividido por 100, que tem 2 zeros. Então eu posso cortar esse zero com um zero aqui e esse zero com um zero aqui. No fundo, eu estou fazendo simplificações, então vai ficar bem mais fácil. 4 vezes 6 é igual a 24. Sobre 1, que sobrou aqui embaixo. E 24 sobre 1, né? É a nossa resposta 24. Então a primeira é bem simples e aí vai uma dica rápida para vocês. Sempre que eu tenho porcentagem e tenho números terminados em zero, eu posso cortar 2 zeros. Em outras palavras, essa porcentagem ela simplifica esse 0, 4 vezes 6 igual a 24. Então já daria para ter feito assim, ó, logo de cara, bem facinho para poder sair aí, né, já na frente dos seus concorrentes. Olhando nesse exemplo aqui que a gente tem, ó, 50% de 120, dá para aplicar a mesma coisa. Olha que legal. Tem porcentagem, corta um zero, corta outro zero e multiplica 5 vezes 12. 5 vezes 12 é igual a 60. Então, 60 é a resposta. E aqui existe uma outra forma de calcular também, aproveitando que a gente já está aqui. O 50% sempre vai representar para a gente, né, 50 sobre 100. Se a gente simplificar por 50, isso aqui é igual a meio, né? Portanto, 50% de alguma coisa é a metade dessa alguma coisa. Então, em outras palavras, eu pego o meio e multiplico pelo 120, que em outras palavras é 120 dividido por 2, que fica exatamente o 60. Então, mais uma dica para vocês. Chegamos na mesma resposta, então quer dizer que está correta, beleza? Então, 50% é a metade. Então,
eu posso utilizar tanto a parte de cortar os zeros aqui, quanto a parte de uma relação de 50% com metade, né? Então, são duas maneiras de calcular a mesma porcentagem. Muito bem. Essas duas aqui tinham umas regrinhas, dava para fazer com algum macete, com alguma cortando alguns caminhos, mas as outras duas você pode perceber o seguinte, principalmente essa aqui, ó, 12% de 14. Não tem zeros para cortar, não tem muita coisa para se fazer, a não ser utilizar essa definição que a gente fez ali em cima. Então vamos utilizar ela para poder calcular esse terceiro exemplo. 12% vai ser 12 dividido por 100, certo? Por definição. Multiplicado por causa do D aqui, 14. Não tem como simplificar antes. Claro, daria para dividir por 2, mas não sei se não seria tão interessante, porque a divisão por 100 é mais fácil do que dividir por 50, por causa que dividir por 100 é só andar com a vírgula. Então a gente vai fazer o seguinte, multiplicar 12 por 14 e depois colocar casas decimais, duas casas decimais. Então a nossa missão nesse momento é fazer 14 vezes 12. E essa continha não é difícil. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 4 dá 4 e 1 vezes 1 dá 1. Se a gente somar 8 aqui, 6 aqui, 1 aqui, 168, olha como que é fácil. A divisão por 100 nos dá duas casas decimais, da direita para a esquerda. 1, 2, põe a vírgula. Então, 12% de 14 é igual a 1,68. Sempre assim, tá, gente? Monta a fração, multiplica pelo outro valor e sai pro abraço. Só isso que faz nesse caso aqui. Nessa quarta, na verdade, né, e última porcentagem que eu trago para vocês, existem duas maneiras de se fazer. Uma delas sempre essa daqui, né, que é o método geral, que é só você montar a fração e você multiplicar. Só que agora, gente, o 25% ele é um elemento muito interessante, assim como o 50%. O 50% era metade, lembra? O 25% é a quarta parte, é a metade da metade. Se você olhar bem, ó, 25 sobre 100. Simplifica por 5, faz de conta que a gente não sabe que dá para simplificar por 25, né? Vai ficar 5 sobre 20. Simplifica por 5 de novo. É 1 quarto. Portanto, 25% é a mesma coisa que 1 quarto. Eu pego esse 1 quarto, multiplico por 28. Em outras palavras, é só pegar o 28 e tomar a quarta parte dele, ou seja, dividir por 4. Que número que eu multiplico por 4 para dar 28? Só pode ser o 7. Logo, a resposta dessa porcentagem é 7. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Trouxe aqui, né, alguns elementos importantes da matemática básica. Se você gostou, comente aí, deixe também o seu like, chame mais gente para poder acompanhar aqui o canal do professor, com um vídeo, mande no WhatsApp, mande aí no grupo da família e vamos todos aprender matemática juntos. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.